Qual o nome da senhora? Gil Denise. E o seu? Thaís. Quem era a Thaís antes de conhecer Jesus? Como é que ela era? Qual o tipo de trabalho que ela deu para a senhora? Então, pastor, a Thaís sempre foi uma criança obediente, né? Sempre muito amorosa. E devido a uma separação, né, com o pai dela, nós passamos por muitos conflitos, situação muito difícil. Então, ela se tornou uma jovem rebelde, adolescente rebelde. Por volta dos 13, 14 anos, ela se envolveu com mais amizade na escola e mudou completamente a cabeça, né? Se envolveu com drogas, então a situação em casa era bem complicada, bem difícil. Ela começou a usar drogas, começou a desobedecer. Como é que você começou a agir? Bem, gerava muito conflitos na minha cabeça na minha adolescência e eu achava que minha mãe eu via ela como um general, porque eu achava que ela me privava de me divertir, de sair. Então, dentro de mim começou a nascer um desejo muito grande de conhecer o mundo, de saber o que o mundo podia me oferecer. Então, foi quando eu me aprofundei no mundo, né? Na escola eu conheci as drogas e eu passei a ser viciada em drogas. Então, eu comecei a usar maconha, loló, lança-perfume, balinha, me aprofundei mesmo. E das drogas eu comecei a frequentar lugares pesados, como bailes de favela, baladas, boais. Todo final de semana eu estava nesses lugares. E eu passava mais dias fora de casa do que dentro de casa. Quando ela chegava em casa desses lugares, como é que a senhora agia com ela? Eu cobrava dela, né, pastor? Como ela disse, eu era um general, realmente. General. General mesmo. Eu pensava assim, eu sou sua mãe, eu pago as contas, eu te sustento, então você tem que me obedecer. Ela falava isso, você gostava ou ficava com mais raiva ainda? Eu ficava com mais raiva, aí que eu queria fazer mais ainda. Então, a reclamação não resolvia? Não resolveu, só piorava, pastor. Qual foi o momento que isso mudou? O que a senhora entendeu, o que a senhora fez para mudar isso? Então, foi quando eu fiz uma oração a Deus, porque eu já estava como obreira, né? E vendo toda aquela situação, não aceitava. Mas eu falava para Deus, meu Deus, eu estou fazendo tudo certo, né? Eu faço meus votos, eu oro, eu sirvo ao Senhor. E nada acontece, só piora. Eu perguntei para Deus, o que está faltando eu fazer para que eu visse a mudança na vida dela. Então Deus falou claramente comigo, você precisa mudar. Eu falei para Deus, mas mudar em quê? Então Deus falou, mudar seu comportamento. Foi quando eu comecei a mudar com ela chegava em casa da balada, né? Passava a madrugada toda fora. Quando ela chegava, eu já tratava ela bem, abençoava a vida dela. E geralmente ela saía de casa, ela não falava nada. Ela entrava e saía sem falar comigo. Aí ela começou a falar, mãe, eu vou em tal lugar. Não falava não, vou sair. Amém, minha filha, vai com Deus. Então eu dobrava meu joelho e falava com Deus e clamava por ela. Mas eu já tinha feito a entrega dela para Deus. Eu entreguei ela na mão de Deus e confiei, pastor, porque antes eu entregava e tomava, né? Aí eu não tinha paz, mas quando eu entreguei foi que eu tive paz. Aí você percebeu essa mudança. E aí o que aconteceu depois? Vendo a mudança dela, eu mudei. Falei, tem alguma coisa diferente. Então, quando ela mudou no mundo, eu comecei a ser transformada no mundo. Então, eu perdi aquela vontade que eu tinha de estar com as mais amizades. Eu passei a querer estar com ela, passei a querer estar em casa. No mundo mesmo, eu fui curada dos vícios. Então, eu mudei lá. O meu pensamento mudou. E nasceu o desejo dentro de mim de conhecer o Senhor Jesus. Porque eu só vinha para a igreja para agradar ela. Então, passou a nascer esse desejo. Eu preciso conhecer Jesus. Porque existia um vazio dentro de mim. Que eu tentava preencher de todas as formas com as coisas desse mundo. E aí eu pedi ajuda a ela, e ela me ofereceu ajuda, e ela falou, se você quiser a gente está aqui, mas tem que decidir. E foi quando eu decidi mesmo me entregar para o Senhor Jesus. Largou tudo, drogas, ela acabou não falando aqui, mas programas também. Sim, senhor. Abandonou tudo. Tudo. Hoje é uma mulher de Deus. Levou quanto tempo para você ser batizada com o Espírito Santo? 6 meses, entre batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, transformação total. Casou? Sim, senhor, sou casada. Olha aí, pessoal. Deus transforma. Ela trouxe a filha para Jesus e Jesus transformou. Valeu a pena lutar? Valeu a pena lutar, pastor, mas não é fácil, né? Não foi só com oração, foi com muitos votos de fogueira santa, todo voto de família eu faço até hoje. E a minha mudança, ela só mudou a partir da minha mudança. Quando a senhora entregou? Sim, quando eu entreguei para Deus e confiei. Amém. Dá a mão aí. Agradece aí sua mãe. Obrigada, mãe, por todo apoio, toda a luta. Se não fosse a senhora, eu não estaria aqui.
Graças a Deus. Parabéns pela fé de vocês. Amém?